Muito boa tarde a você que está nos assistindo agora pela TV em Tempo, SBT. Eu sou Durango Duarte e este é os 5 Fatos da Cidade. O nosso entrevistado desse sábado, dia 15, é o empresário Roberto Caminha Filho. Boa tarde, Robertinho, como ele é conhecido por todos. Robertinho, 61 anos de idade, uma pessoa que possivelmente seja um dos grandes acervos vivos das boas e interessantes histórias da nossa cidade. E o primeiro fato, Robertinho, fala de uma figura que pouco já se passou os anos, mas uma figura que teve uma importância estratégica para o estado do Amazonas, que foi o general Rodrigo Otávio. E aí tem uma história de vocês quando moleque, isso já lá para o final da década de 60, início da década de 70. E qual é o fato? E você que comanda o espetáculo. O general Rodrigo Otávio, ele era uma mistura de carrasco, dos nossos bandidos do tempo, e para nós um grande herói. Ele era uma espécie de presidente da República em Manaus. E o general Rodrigo Otávio, um camarada que não dava um sorriso, ele passava sempre pelo nosso ponto de encontro, que era ali na José Clemente, em frente ao restaurante Central, e nem olhava, passava naquele aeroílis dele e ia lá para o 27BC, o Batalhão de Caçadores. Que vira Colégio Militar depois. Que vira Colégio Militar com ele, e depois com o Coronel Teixeira, no dia 5 de julho, ele 69, passou para que o Comando Militar da Amazônia. Passou, Comando Militar e 12ª Região Militar e o Comando Militar da Amazônia. E o general Rodrigo Otávio, linha dura da Revolução, mandou um cabo lá do CGI, chamado Lorival, se colocar dentro da nossa turma, de garotos e com algumas pessoas mais velhas, mas que não tinham nada a ver com revolução, não queriam saber de comunismo, nosso negócio era estudar e jogar futebol. E o Lorival, um cabo velho, um arigó, foi denunciado pela nossa contra-espionagem, que era o barbeirinho do Salão Grajaú, que todo mundo que... Eu cortava de cabelo cidade, lá. O Salão Grajaú já tinha uma cuia, e quando o cara saía do colégio militar, já estava pronto. 30 segundos de corte de cabelo. E em cima do Salão Grajaú morava nada mais, nada menos que Elaine Ramos, nossa Cascavel. Bem, o Lorival foi identificado pelo barbeirinho, que morreu de cana. Como um elemento infiltrado. Infiltrado, foi logo denunciado e o barbeirinho disse, olha, cuidado que ele vive lá com o Rodrigo Otávio. Aí nós chamamos tudo com 13 anos, mas os velhos já nos acudiam naquele tempo, né? E, Lorival, me diz uma coisa, tu estás infiltrado aqui pelo general, e aí, como é que é? Tem gente aqui de Partido Comunista, não sei o quê, ele tomou aquele susto e disse, não, já falei para o general que aqui o pessoal gosta de estudar e jogar futebol. Então pede para o general, como contrapartida, que ele nos ceda o general Osório. E Manaus nunca teve de campo de futebol e hoje padecemos da mesma carência. E o general nos cedeu o campo do general Osório para jogar bola, que era imenso. E nós jogávamos nas laterais. Mas, por causa do general, nós tínhamos o privilégio de jogar no campo gramado do general Osório. Após esse diálogo, através do barbeirinho de interlocutores, o general, toda vez que passava pelo nosso QG, que ficava antes do dele, ele batia com bastão de comando na boina que ele tinha, já usava naquele tempo. Estilo de cavalaria, né? Isso. E aquilo dali ele não fazia para ninguém, mas nós só fazia para a nossa turma. Era uma deferência, né? Exatamente. E o general Rodrigo Otávio era o nosso ídolo, porque ele tinha algumas paradas que ninguém fazia naquele tempo. Por exemplo, ele chegava na fila do aeroporto, todo mundo chegava para puxar o saco do presidente na província aqui, e ele simplesmente não olhava e disse, não, eu sou um cidadão comum, apesar de estar vestido assim, eu sou um cidadão comum e estou aqui para ficar na fila até ser atendido. Outra parada muito boa do general Rodrigo Otávio, que nos foi contado pelo nosso agente infiltrado lá, o barbeirinho, é que ele entrou e foi para o cassino, como chamava, o restaurante dos oficiais.
E ele dizia que os soldados eram os heróis e os oficiais eram os mercenários que recebiam para trabalhar pela pátria, enquanto que os heróis estavam ali. Passou pelo restaurante dos heróis, foi lá para o restaurante dos oficiais mercenários e comeu a comidinha dele, não falava muito com ninguém. No outro dia, parece que ele não gostou da comida dos heróis. Quando os mercenários chegaram, havia mudado o local. Mercenário no primeiro lugar e herói no segundo. E é claro que a moçada dos heróis, satisfeitíssima com filé, goiabada, queijo do reino, né? E a partir dali, o general Rodrigo Otávio instituiu aqui na nossa cidade. Com pequenos gestos ele ganhou Ele ganhava todo mundo nos gestos, né? nas ações. E o general, com aquele pequeno gesto, instituiu aqui na nossa cidade que em qualquer evento não existe divisão de comida. Nem o pobre come ruim, nem o rico come demais. É tudo a mesma coisa. Isso devemos muito. Ele era mais socialista do que muitos socialistas de hoje, né? Muito, apesar do verde que ele usava. Mas deixa eu ver. Além dele, quem eram outros militares que tinham algum tipo de referência popular aqui na cidade? Olha, alguns militares se misturaram com a população. Por exemplo, o Coronel Teixeira, que era um camarada identificado com esporte, com futebol. Ele fez uma escola de samba que foi a Unidos da Selva, que era com o pessoal do SIGS. E quando o Exército apertou para ele sair da brincadeira lá de escola de samba, ele falou comigo, que a gente estava sempre metido em alguma coisa de esporte. E na Gráfica Vitória Régia, nós juntamos as duas escolas de samba, a Guerreiros da Selva e a Vitória Régia, que foi feita naquela época, e ganhou o nome de Vitória Régia, segundo os foliões, que eram o puxador de samba trabalhava comigo, o carnavalesco, que era o Darcy, trabalhava comigo, o chefe da bateria, que era o Jaci, trabalhava comigo, o Boca de Ferro, o Zé Roberto, trabalhava na Gráfica, e nós juntamos todo mundo e saiu a melhor escola de samba de Manaus, que é a Vitória Régia, mesmo nome da Gráfica. Daqui a pouco a gente já volta com 5 fatos da cidade. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com Robertinho Caminha. Robertinho, depois de General Rodrigo Otávio, agora a gente vai para uma parada de cinema, né? No programa anterior, o Lúcio contou a história do Cinema Avenida. Agora você vai nos trazer uma história do Cinema Odeon, com um filme chamado, aqui no Brasil, porque os filmes americanos mudam de nome, né? E às vezes a gente nem entende por que os nomes ficam tão diferentes, que é Mar Raivoso, né? Foi produzido nos Estados Unidos em 64 e aqui deve ter passado lá por volta de 68, 69. Mas qual é o barato dessa história? Bom, temos que contextualizar a época, como dizem os chatos, né? Então, Manaus era uma grande aldeia com algumas tribos localizadas nas tábuas e tal. E criou-se que no dia de domingo alguém tinha que fazer uma cafajestagem às 16 todo domingo, horas, né? Todo domingo, no Cine Odeon, que era o dia do lançamento do filme da semana, domingo, 16 horas. A nós coube um domingo. E o Capiroto, que era uma espécie de fradinho da época. Álvaro Capiroto, né? Álvaro Capiroto, irmão do Popoca, Popoca, que foi seleção brasileira de futebol na Olimpíada. E o Capiroto, genial nas suas criações, e a pedido dos mais velhos, que sempre nos colocavam no bom caminho, começou a laçar urubu ali na Santa Casa, que eles jogavam carniça e tinha muito urubu. E o urubu começou a ficar difícil. O Capiroto colocou um
anzolzinho, um negócio qualquer, e começou a pegar os urubus e tal. E nós guardamos alguns urubus. E naquela época era usado, a Louis Vuitton da época eram as bolsas dos hippies, de couro e tal. E as garotas tudo pequenininhas aqui, bonitas e tal. Usavam aquelas bolsas imensas. Verdadeiras sacolas, né? Sacolas. E colocava o bichinho lá dentro. Bom, nesse domingo o nome do filme era Mar Raivoso e era distribuído pela Condor Filmes. E quando todo mundo louco para ver aquele filme de surf no Havaí, as ondas de 40 metros, ou então da costa americana, Maverick, aquelas ondas imensas. No começo da sessão, o Condor aparecia. Sempre que havia essa distribuidora, havia a cena. E dizia assim, a Condor Filmes apresenta, e o Condor levantava voo dos Andes, né? Na hora que o Condor levantou voo, apareceram de dentro das coisas 5 urubus e tomaram o cinema. Foi uma... Que confusão que deve ter sido, meu Deus do céu. Aqui nós chamávamos de esculhambação na época, eu não sei como é agora. Mas quem era que estava nessa história, nesse dia? Eu não me lembro, mas algumas pessoas estavam perto de mim, tipo o Alipinho Caminha, o Mário Telê, o Arnaldo Russo. O Arnaldo? O Arnaldo. O nosso colunista, Sérgio Frota, que era um excelente jogador de futebol e peladeiro, e também cafajeste, né? Os carioca tinham os deles, nós tínhamos os nossos. Sim, mas aí o que aconteceu com a sessão? Bom, a sessão foi interrompida. Todo mundo foi expulso, claro, do cinema, que aquilo não era um ambiente para aquilo. Não houve condição de ter outra sessão. E fomos todos para a Praça do Congresso e para o Ideal comemorar aquele grande evento. E esse negócio desse filme, ele foi falado durante muito tempo, e a nossa Elaine Ramos, nossa Cascavel, era nossa vizinha, morava ali em cima na cobertura do Salão Grajaú, do prédio do Grajaú, ela morava na cobertura. E ela achava aquele negócio máximo, né? De vez em quando ela lembrava na coluna dela e nas rodadas ela sempre citava o fato. Citava o fato, e as comemorações na praça levaram a todas as colunas sociais a noticiar no dia seguinte que aquilo dali era uma cafajestade de altíssimo gabarito, qualidade. O dono do cinema não proibiu vocês de entrar nas sessões seguintes? O Severiano Ribeiro, que estava no Rio, nas praias de Copacabana, não estava muito interessado. Muito preocupado. E quem tomava conta do cinema era um amigo nosso chamado Nelson, que a única coisa que ele fazia de ruim era nos barrar de vez em quando nos filmes de 18 anos, que era uma tentação para todos nós. Mas fora disso, os cinemas daqui de Manaus eram de altíssimo gabarito. Será que os gabarito. urubus viraram churrasquinho? Não sei, mas eles deram muito trabalho para sair de dentro do Odeon. Agora, para quem não conheceu o Cine Odeon... Quais essas características do Odeon? É o primeiro que tem ar-condicionado, né? Um tapete dessa grossura, poltronas confortabilíssimas e luz indireta. Era um cinema feito... Som de boa qualidade. O cinema era todo de boa qualidade. Ele não deve nada a esses cinemas de hoje aqui. Agora, o fato do ar-condicionado, da projeção de primeira qualidade, da luz indireta e do tapete, colocava o Odeon para nós assim como se nós estivéssemos na Broadway. Era espetacular o Cine Odeon. E lá se reunia que tipo de público? Eram as pessoas mais ricas da cidade ou não? Havia uma segmentação na cidade? Quem ia no Avenida tinha um perfil, quem ia no Guarani, ou era tudo misturado? Não, o Avenida era um cinema que tinha um ventilador que assanhava tudo que era cabelo. E o Odeon dava de goleada por causa do ar-condicionado de excelente qualidade, colocado pelo Carreira, que foi uma pessoa que elevou o nível da nossa cidade. Alberto Carreira, né? Alberto Carreira, em todos os setores onde ele andava, né? Muito conhecido pelo governador amazonino, pelo Evandro Carreira, que era parente. E era um dos caras que trouxe o nível superior para a nossa cidade. Eu era garoto naquela época, mas todo mundo batia palma para o Alberto Carreira. E o Odeon era uma delícia. O pessoal de fora chegava aqui e ficava impressionado com a qualidade do cinema que nós tínhamos. Muito obrigado, Robertinho. Daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro bloco.
O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com o Robertinho Caminho, que agora nos vai contar a terceira história. E é uma história que envolve os trotes, e esses trotes agora com um caráter beneficente, ou seja, para ajudar alguém. Mas essa história quem conta sempre é o nosso entrevistado. E aí, Robertinho? Durango, antes de falar dos trotes, eu esqueci de dizer que a pessoa que organizava a colocação dos urubus dentro das Louis Vuitton da época... Ah, tu quer comprometer alguém? Alguém, porque senão não tem graça. Era a Rosana Stafford, uma espécie de Nara Leão da nossa época. Os cariocas tinham a Nara Leão e nós tínhamos a Rosana Stafford aqui em Manaus. Viva? Viva, ela está viva. O Lúcio recentemente esteve com ela lá no Rio. Era uma menina muito bonita, muito alta para os padrões da cidade e que se notabilizou por algumas coisas, assim como... Enquanto todo mundo ouvia o Salim Gonçalves, o seresteiro da planície, a Rosana já ouvia Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Edu Lobo, Toquinho. Ela foi a primeira pessoa a me falar sobre o Toquinho. E quando veio aqui a Rita Lee com os Mutantes, ela disse, pô, nós não podemos perder. E levou todo mundo da rua para ver Rita Lee e os Mutantes. A Rosana andava com os pais, o seu Osmildo e a Dona Maria, a cidade toda, todos os eventos de bermuda. E da Rosana para cá, todo mundo aderiu à bermuda, como os ingleses fizeram na guerra quando vieram para os trópicos. Né? Fantástico. E a história dos trotes? Os trotes é o seguinte, no vestibular que eu fiz, que foi o vestibular de 71, todo mundo querendo uma moleza, como é até hoje a gente vê nos jornais. Não mudou nada. Não mudou nada, né? Todo mundo querendo uma provinha e tal, uma provinha fácil que saía. Aí nós vimos aquela facilidade e o genial Pedro Russo, que foi da IBM, foi um camarada de altíssimo gabarito, QI de 1000 aí, ele dava aula para nós nos guardanapos do Restaurante Central. E nesse guardanapo do Restaurante Central, ele disse, não precisa estudar não, rapaz. Isso aí, quando chegar no dia... E esse dia nunca chegava. O dia da aula dele foi exatamente um dia antes da prova de matemática. Ele disse, olha, existem alguns problemas clássicos, como esse daqui. Aí passou 6 problemas, os 6 problemas caíram iguais, semelhantes no nosso vestibular de matemática, só mudando alguns números. Pequenos detalhes mesmo. Bom, esses 6 programas davam nota 3 ou 6 para quem fizesse. Bom, eu tirei 9, alguma coisa, porque 3 perguntas anulavam uma. E o pessoal que ficou com a nota, ficou com as provas arranjadas, esse pessoal tirou 7,8. Então eles passaram com uma facilidade incrível, né? Bem, mas depois de fazer essas provas, aí o aluno e o professor disse, rapaz, nós não podemos deixar passar em branco esse negócio aí, todo mundo atrás de prova e tal, de facilidade. Disse, vamos fazer prova. Mas não pode ser assim. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, se der bem, eles pagam uma graninha para a matriz. Para a igreja? Para a igreja matriz. Bom, nessa prova de matemática, as perguntas eram 50. Aí deu preguiça de fazer 50 perguntas, fizemos só 25. Quando cheguei na prova, só eram 25 perguntas. E aí todo mundo tinha que fazer o problema, resolver o problema mesmo. Eu fiquei com dor na consciência, terminei minha prova, saí para avisar todo mundo já tinha entregue a prova e tal. Aí fiquei chateado, falei para o Pedro, os caras não sabiam nada mesmo, então tanto faz. Aí os caras tiraram 7,8. E com essa nota que eu fiz, graças aos problemas que o Pedro ensinou no dia anterior, eu tirei o 2º lugar no vestibular. Mas esse pessoal todinho virava a cidade de cabeça para baixo, cantando pneu e tal, e nós estabelecemos para pegar as provas nos caminhões da fábrica Baré de Guaraná.
que ficava ali na José Clemente, onde funcionou o Citibank, o escritório do Tribunal de Justiça, a motoportadora. E com aquele alvoroço de gente para pegar... Pagava-se uma pequena taxa de contribuição. Exatamente. E na matriz. Mas ele, o quê? O cara entregava o dinheiro lá naquela caixa? Na caixa colocava o dinheiro lá. Nunca a matriz arrecadou tanto. Sim, e nós tínhamos no nosso grupo o Paulo Jaburu, que era irmão Rogério de Pedro e Paulo, lá da Irmandade Santíssima. E um dia chegou lá, a caixa estava abarrotada, né? Porque os bondosos economistas, administradores, contadores, médicos e tal daquele vestibular foram lá fazer a sua contribuição para poder pegar outra prova, né? Bom, então, quando o Paulo abriu aquela caixa e ficou gritando lá, Cone Walter, que era o cônego Walter Nogueira, uma pessoa conhecidíssima na cidade. E o Paulo pegou aquela caixa cheia de dinheiro e o cônego Walter. E a matriz aí, graças ao cônego Walter e outros homens santos que passaram por aqui, ela é uma das coisas mais bonitas que nós temos e será bastante admirada durante essa Copa do Mundo que nós vamos ter agora. E o cônego deve ter caído um susto, né? Era um milagre, né? O cônego era o máximo, né? Inclusive, eu me lembro do cônego Walter, irmão da nossa professora de desenho Nazaré. Ele era um cara que comprava, eu acho que as roupas dele no Vaticano. Porque o cônego Walter vestido numa cerimônia era um negócio melhor do que o Papa, de Prada e tudo mais. Daqui a pouco, 60 segundos, estamos de volta com Roberto Caminho para o nosso quarto fato, nosso quarto bloco. Já, já. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com o Robertinho Caminha. Nos intervalos, que mesmo que seja somente de 1 minuto, dá para se rir muito. Eu devia até gravar e não ter comercial, porque aí seria até mais interessante, quem sabe, os bastidores. Porque o Robertinho, espertamente, às vezes ele oculta um dado aqui ou outro, não para prejudicar ninguém, mas é para evitar constrangimento, porque a maioria está viva até hoje, né? Robertinho, quarto fato é o tal de chá da meia-noite lá na Santa Casa. Que história é essa? Pois é. Pairava ali sobre o Triângulo das Bermudas, que era onde nós estávamos, entre a Triângulo das Bermudas. Lobo da Almada, José Clemente e Epaminondas. Ali era um negócio de um temporal danado. Que na Santa Casa, um dos vértices do Triângulo, existiam umas enfermeiras alemães, acho que sobrou da guerra, alguma coisa assim, que os doentes, os pacientes que vinham do interior, geralmente com a malária já no fim, febre amarela, tuberculose também. Tuberculose, picada de surucucu, pico de jaca, todo inchado, mordida de jacaré, que é um negócio que está voltando aí, os bichinhos estão começando a crescer aqui por perto. Bons tempos do mestrinho, querendo... fazer uma manutenção no lago. E aquelas pessoas chegavam lá e só davam despesa, não tinha mais possibilidade alguma de continuar com qualquer padrão normal de vida. Isso era a história que pairava. E que ao badalar meia-noite, as enfermeiras passavam com um chazinho e davam para aquelas pessoas que estavam precisando só daquele chazinho para encontrar o homem lá por cima. Uma antecipação de um sofrimento. Isso. Chamada eutanásia. Consentida. E aquele negócio nos maltratava, né? Como bons agentes da felicidade e do bem-estar, resolvemos fazer uma expedição e esses agentes da bondade... Exploratória, né? De investigação. Resolveram invadir a Santa Casa e se esconder. Quem estava nessa história? O Mário Telê, o
Heitor Foguete, o Arnaldo Russo era meu companheiro, Chapeleta. Esse Arnaldo é danado. Tem uma cara de anjo, mas é um capeta. É. Vou ver se ele aceita vir aqui. Ele tem que aceitar. Tá feito o convite, hein, Arnaldo? Pelo amor de Deus. E todo o pessoal que... Acho que o Douglas, o Dr. Douglas também fazia parte dessa expedição. Zé Dias, médico, excelente médico aí. Mas como é que vocês invadiram a Santa Casa meia-noite? Nós éramos dali, nós conhecíamos todo mundo. E nós entramos lá, por exemplo, às 10h30 e nos mantivemos quietinhos para esperar o chá passar. Bom, essa história do chá da meia-noite com as enfermeiras, nós passamos 3 noites indormidas, nos revezando, pegando paulada em casa, castigo, porque menino naquele tempo não passava de meia-noite. E nós tivemos que dormir na casa do Arnaldo Melo, filho do Tenente Wilson, irmão do Tical, várias vezes para poder aliviar a barra. O fato é o seguinte, passou chá, passou macarrão, passou pão, não morreu ninguém, nós ficamos traumatizados. Ninguém foi para o céu? Ninguém foi para o céu. Mas o fato é que esse negócio do chá da meia-noite continuou perturbando as nossas cabeças. Eu acho que aquele chá, ele não passava, porque aquelas irmãs, eu acho que elas eram mais santas do que freiras. Eu acho que elas passaram esse chá para agora, né? Porque agora o pessoal está morrendo aí, tanto faz 10 horas da noite, como meia-noite, como 11 horas da manhã. Esse folclore, que é muito característico da cidade de Manaus e ainda mais de uma cidade pequena, isso é uma característica que eu diria que é muito do amazonense ou isso é comum em todos os estados? Tu acha que nós temos alguma diferença cultural em relação a essas características que formam uma cidade? Durango, eu acho que o nosso povo é extremamente bondoso e solidário. Eu vi isso numa campanha política que eu me meti e tive uma barbaridade de votos, que você sabe. Sei. Quase o meu. E eu vi o povo bondoso, via esse gordinho pedindo voto, eles faziam nada mais, nada menos que me dar um bolo e um suco de groselha. Você quer mais açúcar? Pedindo voto, o cara faz qualquer negócio. Dava um suco de groselha que era para tomar no dia de domingo. Agora tu se dá um comigo. É o seguinte, ele era candidato a deputado e foi numa festa, eu acho que no São José, em algum bairro da Zona Leste. Aí tinha aquelas brincadeiras de botar na cadeia de São João e que você paga lá 50 centavos, R$1 para sair da cadeia. Ele ingenuamente achava que ali a contribuição tinha que ser maior e ele deu R$50 para sair da cadeia, ou seja, ele inflacionou a campanha logo na saída. E quando as garotas pegaram aquela nota de 50, que era 50 centavos, e eu só levava para gastar R$50 naquele negócio todinho. As garotas ficaram olhando para aquela nota e não sabiam o que fazer. E, como são bondosos, me devolveram o dinheiro. Eu disse, não, o dinheiro saiu e não volta. Vamos comprar aí alguma coisa, churrasquinho e tal. Mas esse folclore, ele vinha muito o quê? Era da rádio, era notinha em jornal, era fofoca nos bastidores. Como é que corria isso em Manaus? Como é que as histórias, essa rádio pipoca, né? Como é que funcionava isso na cidade? Boca em boca, rádio Cipó. Funcionava, era fatal, né? Todo mundo sabia dessa história. E, claro, nós somos os agentes da felicidade e da boa vontade, nós tínhamos que ir lá. Mas não descobriram absolutamente nada. Não, e nós sabíamos o que fazer também. Depois disso daí, nós íamos levar para os mais velhos da nossa turma. Para denunciarem eventualmente. Quem passou foi aquela dali e tal. E eram alemãs. Poderiam ser nazistas, querendo dizimar, né? O que sobrou do Hitler, né? Resultado, aquelas eram umas santas mesmo, que salvavam as vidas e postergaram esse negócio. Eu acho que para esse momento nós estamos vivendo agora. Muito obrigado. Daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco, aqui no 5 Fatos da Cidade.
O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com Roberto Caminha. Robertinho, último fato, última história. Eu acho que pelo roteiro que organizadamente você propôs para mim, é a história mais engraçada, eu diria, mais interessante. Eu acho que você deixou de propósito para o final. Quem é Zé Dilau? O Zé Dilau, que a gente chamava de o incrível Zé Dilau, era um arigó da cabeça seca, cara todo magro, que habitava ali pelo Mercadinho Cunha Melo, que por sinal está precisando... Está abandonado, né? Está precisando de uma remodelação, dessas que o prefeito deu show nesse nosso Mercadão. E o Zé Dilau habitava aquela região ali do Mercadinho Cunha Melo, e o Zé Dilau era um cara violento. Diziam que ele era um pedófilo que tinha, inclusive, assassinado um garoto. Mas isso aí ficava na parte da historinha. Que época? Mas isso, 50? Não, 60 ele vai lá, o Gilberto no governo, não sei quando. Então até 62, pode ser, porque em 62 o Plínio ganha a eleição e é cassado em 64. Exato. E o Zé Dilau era um cara que, com a perna seca e com a muleta que ele tinha, ele corria e pegava gente da minha idade naquela 12, 13 anos, mas corria muito. E quando ele pegava, largava o cacete, dava de muleta. Ele era do mal mesmo. Era do mal. E quando chegou lá pelas 2 dezenas de meninos encacetados, alguma mãe enfurecida foi com o Gilberto Mestrinho, nosso boto, que era o protetor das criancinhas. Já, é a musiquinha, né? Já querendo o voto. E a musiquinha do Gilberto dizia tudo. Gilberto é amigo das crianças, Gilberto é a nossa esperança, o teu coração para nós está aberto, por isso nós estamos tinindo com Gilberto. Então o Gilberto era isso mesmo. Dava brinquedo, abria cinema, fazia tudo. E essa garotada, inclusive quem está aqui falando, votou muito no Gilberto e quando ele precisava de algum apoio, nós íamos lá pela federação, inclusive naquele caso de sequestro. Eu fiquei conversando particularmente com o Boto lá, durante umas 3 horas, né? Foi uma das coisas mais sofridas que eu vi aqui. Bom, o Boto mandou alguém da sua... extrema confiança? Que era um chefe de polícia da época, talvez o nosso... grande xerife. E mandou fazer lá um corretivo. Não. Aconselhar o Zé Dilau a não uma fazer... orientação pedagógica. O Zé Dilau... Mas tu tem que dizer quem era o cara, pô. Eu acho que era o nosso... Klinger? Von Klinger, né? Von Klinger. E o Von Klinger mandou um daqueles seus bondosos agentes. Olha, o chefe lá mandou você parar com a brincadeira de bater nos futuros eleitores dele, porque senão o negócio vai feder. O Zé Dilau babou e andou nos conselhos do Boto. E encacetou mais umas 3 ou 4 pessoas que iam tirar graça com ele. Bom, um certo dia a gente já não sabia mais o que fazer para poder sacanear com o Zé Dilau e sair rindo. Aparece num jornal de circulação à tarde, acho que a Gazeta ou Trabalhista, uma coisa dessa, o Zé Dilau num confortável pau de arara, nu, na BR-17, que era como se chamava a estrada que tinha para Itacoatiara, com um cacetete servindo de supositório. Aquele negócio foi um negócio espetacular para toda a garotada, né? E procuramos no outro dia o Zé Dilau. Cadê o Zé Dilau? Claro que o Zé Dilau não estava lá pelo Mercadinho Cunha Melo. Mas nós íamos todo dia lá esperar o Zé Dilau.
4 ou 5 dias depois, o Zé Dilau apareceu lá, não conseguia sentar, estava com... Mais amarelo, meio assadinho e tal. E nós cantávamos, nós aprendemos a cantar. Zé Dilau, pega aqui no meu pincel. O Zé Dilau, depois da aula pedagógica e bem didática que o nosso Boto passou para ele, que está valendo para esses momentos atuais, em que se fala sobre pedofilia e outras coisas, pela Globo, claro. O Zé Dilau só olhava para as paredes do Mercadinho Cunha Melo, garoto para ele era sagrado, e eu acho que até hoje lá de uma cima... santa cura, né? Um santo remédio, né? Um santo remédio. Agora, a aula aplicada pelo nosso general von Klinger e pelo Boto foi de uma felicidade total. Robertinho, muito obrigado por ter vindo. Te agradeço e espero que você me traga outros convidados, né, da tua turma que se dispõe eventualmente a estar aqui conosco nos 5 Fatos da Cidade. Na próxima semana, todo sábado às 12h30 aqui na TV em Tempo SBT, o programa 5 Fatos da Cidade, que eu tenho a oportunidade de comandar, estará com você, sempre trazendo detalhes. Na realidade, é uma grande homenagem à sociedade manauara que construiu essa cidade. Até lá e um grande abraço.